Castelo é de Jesus, Jardim Alvorada é de Jesus, São José é de Jesus, a Pampulha é de Jesus, Venda Nova é de Jesus, toda BH é de Jesus, os confins da terra é de Jesus. Você pode dizer amém por isso? Eu só estou vendo um profeta, missionário, pastor aqui, hein? E vem para Ictus que você casa. Estou mentindo, Ictus? Vem para Ictus que você casa. Rapaz, eu casei 2 Ictus, e nesse mês de outubro, 2 casais. Eu tive o privilégio de fazer o casamento do João, tive o privilégio de participar do casamento do Dani e da Mari. Tive o privilégio de participar do seu casamento também. Fui seu padrinho. Fui padrinho, foi bom demais. Vem para isso que você prospere e casa. Segura isso aí, hein? Eu sou pastor casamenteiro. A outra rindo de alegria. Glória a Deus. Foi tudo? Visitando, eu tenho 20 minutos para pegar, meu Deus do céu. Quem está visitando a gente pela primeira vez, levanta sua mão para que eu possa ver. Tem um rapaz ali, ó, Deus abençoe sua vida. Você vai estar recebendo agora aí, ó, um marcador de página, tem um QR Code. Mira a câmera do seu celular, tem umas perguntinhas básicas lá. Nós queremos caminhar com você, cuidar de você. Você é muito bem-vindo e amado por nós. João está indo aí te dar um abraço. Agora foi, né? Foi. O tema do sermão hoje é o quinto evangelho. Abaixa um pouquinho só a música, por favor, Caio. Isso. Isso. O quinto evangelho. Quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4. Mateus, o outro soltou 6. A Bíblia segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu for trazer uma breve introdução ao panorama do Novo Testamento, cadê o Filipinho? Prepara para você dar essa aula no Roots, Filipinho. Panorama do Novo. Você já deu do velho, vai dar no Novo. Mateus, quando você pega o primeiro capítulo de Mateus, genealogia. Genealogia de Jesus. Porque quando você vai estudar o porquê do livro de Mateus ter muita genealogia, é óbvio, Mateus ele quis trazer uma mensagem diretamente para os judeus. Por isso que tem muita genealogia. Quando você pega o livro de Marcos, Mateus, Marcos, o livro de Marcos, o segundo evangelho, é um livro que retrata muito sobre possessão demoníaca, libertação, Jesus vindo trazendo a libertação. Por que Marcos trata muito sobre isso? Porque Marcos está direcionando o livro dele para os romanos. Os romanos acreditavam muito nessas divindades, essas coisas pesadas. Então Marcos ele traz um texto sobre um Deus que se fez homem, que tinha poder para expulsar demônios. Tremendo. Quando você pega o livro de Lucas, Lucas era o quê? Médico. Um cara estudado, de razão. Fala sobre curas, muita cura, muita transformação, ressurreição. Lucas escreve direcionado para quem? Quem que eram os racionais da época? Os gregos, filósofos. Penso, logo existo. Então, Deus levantou um médico, um homem estudado, falando assim: olha, eu conheço sobre a medicina, mas existe alguém que vai além da medicina. Jesus. Aí você pega o quarto e último evangelho de João Batista, que eu amo João Batista. Eu vi uma mensagem sobre João Batista que eu falei, meu Deus. Vou tentar trazer depois essa mensagem. João Batista, um cara de tremenda unção, narra a história de João Batista, né? Narra a história dele, não é ele que escreveu, mas tem a história dele.
Quando você pega o versículo base do livro de João, é Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quando você pega o livro de João está falando para a humanidade. Existe um Deus que se fez, encarnou em homem, em forma de homem, veio para que todo mundo não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o quinto evangelho, pastor, de onde você está tirando esse quinto evangelho? Abra comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo 3. Eu quis essa arte aqui bem parecendo que foi escrito de um caderno, num tablet, do jeitinho que a gente escreve. 2 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler 2 versos, o verso 2 e o verso 3, que diz assim, preste atenção comigo aqui, ó. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Pai, esta é a sua palavra, poderosa para mudar as nossas vidas, e que de fato ela venha mudar o nosso coração hoje. Venha, Jesus, nos mostrar a grandeza do seu evangelho. Venha transformar cada alma aqui nessa noite. Cada mente, Senhor, está sendo tocada pelo Senhor agora. Nós repreendemos todo espírito maligno e tudo que não provém do Senhor caia por terra. E declaramos a sua graça sobre a vida do pregador, no nome de Jesus. Amém. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que, apesar de existir esses 4 evangelhos, existem pessoas que jamais vão ler esses 4 evangelhos, vão ler o quinto evangelho, que é a sua vida. Existem pessoas que vão ver Jesus não simplesmente através de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas vão ver Jesus através da sua vida, do seu dia a dia, das suas falas, das suas conversas. Enquanto uns querem ouvir histórias de Jesus, outros querem ver o que Jesus fez na sua história. Nós revelamos Jesus através da nossa vida. Nós revelamos Jesus através das nossas atitudes, nossos atos, nossas falas, nossas conversas, nossas escritas, aquilo que nós ouvimos, aquilo que fazemos e deixamos de fazer. Nós revelamos a Jesus todos os dias. Nós somos o quinto evangelho. Tem gente que não tem paciência para ler João, não sabe ler, não sabe interpretar, mas ela quer, entende a luz que está em você. Puxa, ele é tão diferente. Puxa, o que ela faz é diferente. O modo que ela fala, o modo que ele fala. É uma história de um homem que vivia num condomínio, e todas as vezes que um pastor passava por ele, dizia bom dia, o cara xingava: o que tem de bom dia? E o pastor não desistia. Bom dia, sai daqui, cara chato. Bom dia, quem vai tomar banho? Bom dia, cara endemoniado. Endemoniado não, né? Ele era um endemoniado. Até que o pastor falou bom dia. O moço olhou para ele e falou: bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que eu quero dizer para você é que, como você é o evangelho, assim como o evangelho não desistiu da gente, você não pode desistir de ninguém. Nós não temos essa autorização de desistir das pessoas. Qual é a história que você está transmitindo através da sua vida? O que você ensina através dos seus dias?
Para que possamos escrever um evangelho de verdade, vamos aprender algumas coisas. Primeira coisa, o evangelho que o mundo lê é você. Mateus 5, 14, 16, vós sois a luz do mundo. Você consegue imaginar o poder que nós temos? Nós somos a luz desse mundo. O mundo anda em densa trevas. O mundo anda em escuridão, em abandono, em tristeza, em rancor, em ódio. Nós somos a luz do mundo, nós temos amor. O que o evangélico, o que o crente em Deus tem para ofertar? Amor. Amor. Eu li um esquema muito interessante comparando Jesus com o Maomé. Maomé participou de várias guerras, casou com uma criança, teve 14 mulheres, salvo engano. Aí pergunta no final, o que Jesus veio? Ele falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sem nada, sem mácula. O Cordeiro imaculado de Deus. Se o mundo só tivesse a sua vida como a Bíblia, será que ele seria transformado? Será que ele seria tocado? O quinto evangelho ele não é escrito com tinta, como aqui. Mas ele é escrito com atitude. E a primeira atitude que nós temos que ter é que o evangelho, ele começa com arrependimento. Marcos capítulo 1, verso 15, reduzindo, ele diz assim, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. O arrependimento é a caneta que reescreve o futuro. O arrependimento, ele traz uma nova história, uma nova harmonia. Ele pega aquilo que estava em desordem e traz um encaixe. Pense em Davi. Davi pecou com Batseba. Época era que os reis saíam do palácio, iam para as batalhas. Davi ficou e estava de pijama na cama. Ele levantou, andou pelo terraço, olhou para baixo, viu uma mulher tomando banho no terreiro dela lá, ó. Pecou. Mas a Bíblia diz que Deus levantou um profeta para trazer o alerta. Existe um autor que eu gosto muito, eu esqueci o nome dele, ele diz que profeta é aquele que Deus tem simpatia com ele. Simpatia de amizade, vocês entenderam, né? Ok. Tem gente que fala, nossa, simpatia. Um negócio na carteira, né? A folha de louro na carteira, me ajuda aí, né, irmão? Horóscopo, me ajuda aí, né, querido, querida? Deus tem simpatia, Deus tem amor, Deus tem comunhão, Deus tem amigo. Amigo. Melhor comentar, melhor tradução seria essa. Deus, ele é amigo do profeta. E Deus levantou um profeta, um maluco, geralmente profeta é doido, levantou um profeta. O profeta conta uma história que deixa Davi indignado. E o profeta fala no final assim, mas é você, chefe. Ele, a Bíblia diz que ele teve tanto arrependimento. Se você não leu Salmos 32, eu aconselho você a ler Salmo 32 e Salmo 51. Davi falando sobre arrependimento. Salmo 51 tem um versículo tremendo que ele fala assim: não retira tudo de mim, mas não retires de mim o teu espírito. Você imagina um rei, um chefe de estado, falar assim, ó, tira tudo de mim. Tira minhas mulheres, tira meus carros, tira meu dinheiro, tira tudo, mas não tira de mim o seu espírito. Porque o evangelho, ele é escrito com arrependimento.
Se não tem arrependimento, eu não consigo traduzir o evangelho para as outras vidas. Eu preciso me arrepender. Porque enquanto o pecado ele é uma tinta que mancha as páginas, o arrependimento, aquela borracha. Antigamente, na minha época, tinha uma borracha. Alguns vão lembrar aqui, Felipe com certeza. É uma borracha que uma parte dela era azul, o Ariel também deve lembrar, uma parte dela era azul e outra parte era vermelha. Os caras falavam assim, não sei se tem essa borracha hoje em dia. Hoje vocês estão escrevendo em tablet, se bobear, né? Se você usar a parte azul da borracha, ela apaga a caneta, mó caô, mó migué. Aí eu ficava igual um idiota lá tentando apagar lá e não apagava nada. Aí inventaram o corretivo, né? Que deixava o caderno podre. Mas ok. E quando o pecado ele mancha a página, o arrependimento ele faz o quê? Ele aperta simplesmente o delete, deleta a mancha. O evangelho ele começa com arrependimento. Davi ele se arrependeu. Ele pecou. Todos pecaram e destituídos estão o quê? Na glória de Deus. Deus ele não quer melhorar a sua história, Ele quer que você comece uma nova história. E uma nova história ela é escrita com arrependimento. Você imagina que coisa mais linda. Você vê uma pessoa que tinha um passado tão pesado, encontrou Jesus e se tornou uma nova pessoa. É uma nova história. O arrependimento é isso. Você consegue imaginar quantas pessoas esse irmão, essa irmã consegue trazer para Cristo? Quantos irmãos, quantas irmãs conseguem vir para Cristo por conta dos arrependimentos que você vive? Os arrependimentos no bom sentido, arrependeu do pecado. Precisamos pedir o Espírito Santo para escrever um novo capítulo da nossa história. Peço ao Senhor, Senhor, se eu sou o quinto evangelho, se eu sou uma carta escrita e lida pelos outros, que eles possam ver e ler a parte do arrependimento no meu coração. Eu não vou ser mais o mesmo com os meus pais, eu não vou ser mais o mesmo com os meus irmãos, eu não vou ser mais o mesmo com os meus líderes, eu não vou ser mais duro de coração comigo mesmo, mas quebrando o meu coração. Como o profeta falou, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, para que eu venha caminhar com o Senhor todos os dias em novidade de vida. O que mais nós aprendemos? Que o Evangelho é um evangelho que perdoa. Arrepender é uma coisa, perdoar é outra. Gente, o idioma do Evangelho é o perdão. O idioma do Evangelho é perdão. Você imagina comigo, Cristo crucificado, olha para aquela turma toda. Eu, se fosse Cristo, eu ia falar, bando de desgraçado, cai um raio aqui, mata essa porcariada toda. Não, e eu, se tivesse um João perto de mim, você quer que ora para a gente mandar fogo aqui? Eu falei, manda fogo, manda tudo. Manda o tiranossauro vir comer essa turma aqui. Mas Jesus, ele crucificado, o que ele vira e fala? Pai, cara, é muito constrangimento, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Todos os dias eu oro, Senhor, tem gente que me irrita, e eu irrito fácil. Vai sacudir essa pessoa. Deus, me dá o senso do Espírito Santo. E aí eu começo, assim, dá até raiva porque eu oro isso, porque funciona. A oração, gente, quem quer mudar de vida, quem quer que as coisas fluam, ora. Deus me faz enxergar a pessoa, fulano diferente, aí Deus vai e me faz enxergar, aí eu começo, não, deixa a pessoa, fulano é uma bênção, fulano é um amor, porque Jesus, a mudança, ela começa em mim, ela começa em nós, e se você não perdoar, você não é o quê? Perdoado, é uma via de mão dupla,
Se eu não libero o perdão horizontal, eu não recebo o perdão vertical. Então eu preciso liberar perdão, eu preciso perdoar, eu preciso me arrepender. Fulano, fulana, me perdoa. Mas o mais poderoso é: fulano, eu te perdoo. Você monta uma escola de samba gospel na cabeça de Satanás, velho. Você monta o triplex na cabeça do diabo. Quem perdoa demonstra que entendeu o Evangelho. Eu vou repetir de novo. Quem perdoa demonstra que entendeu o Evangelho. Nessa noite, vou te dar uma dica: perdoe. Lucas 7,47, resumindo, diz assim: a quem muito foi perdoado, muito ama. Perdoar, gente, é pregar sem palavras. Perdoar é pregar sem palavras. É você falar assim: eu te perdoo. A pessoa não entende, o inimigo não entende, o diabo não entende. Aí ele fala: peraí, o que está acontecendo? Peraí. E aí, quando você perdoa, quando você se arrepende, quando você perdoa, você está demonstrando Jesus. Nessa noite, eu te convido a liberar perdão para quem que você tem que perdoar. E você quer saber como que você faz isso? Escreve o nome dessa pessoa. Comece a orar por ela, abençoando a vida dela. Nós temos que ser intencional. Você vai perdoar, fala: fulano, você me machucou, você fez isso, mas eu sou de Jesus. E eu te perdoo. Eu libero sobre a sua vida o perdão de Deus. Além de demonstrar o Evangelho, o arrependimento e o perdão, o quinto Evangelho, ele reflete a glória de Deus. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a glória de Jesus sendo refletida ali. E quando eu vejo irmãos e irmãs, eu fui um dia, passei 4 dias lá em Joinville, Santa Catarina, num congresso só para pastores. Eu viajei esse ano para alguns lugares, mas eu falei com a pastora, eu falei: Stephanie, eu fiquei 4 dias ali, foram os 4 dias que eu mais descansei da minha vida, apesar de eu ter ficado o dia inteiro de jejum todos os dias. Inclusive quem está de jejum aqui nessa noite hoje, que eu falei para estar de jejum. Algumas pessoas estão de jejum, outras não. Não se preocupe, no final nós vamos ter um lanchinho, no final do Insaciáveis. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Eu fiquei 4 dias ali em Joinville. 4 dias na intercessão, na oração e na palavra, na ministração do Evangelho. Gente, a coisa mais linda é você ver quantos homens e quantas mulheres de Deus com autoridade refletindo a glória de Deus. Você fala: eu quero ser igual, eu chorando, eu falei: meu Deus, eu quero ser igual a esse pastor. Eu conheci um pastor que era pastor de uma igreja imensa em São Paulo, com 4 filhos, 2 netinhos, igreja grande. Deus colocou no coração dele: entrega a igreja para o teu filho, encerra o teu ministério aqui, e você vai para a cidade mais pobre do Maranhão. Quando ele começou a falar, um pastor que já vai falando com unção, você começa a falar, o senhor já começa: uai, por que está lacrimejando aqui? Peraí, que tá... Ele largou tudo, a casa, os filhos, os netos. Gente, avô com neto fica até retardado, cara. Largou tudo e foi para a cidade mais pobre do Maranhão conhecer a terra. É a cidade mais perigosa do Maranhão. Quando souberam que o pastor tinha uma igreja lá, né, no lugar, disse que os caras, os bandidos da facção começou a dar tiro para cima de raiva. Tem 4 anos que ele está lá.
Para honra e glória do Senhor, ele comprou já um terreno de 17 mil metros quadrados ali. O prefeito da cidade sentou para conversar com ele, achando que ele queria, de tanta obra, de tanta coisa, de tanto evangelho fluindo. O prefeito sentou e falou assim: cara, você vai querer candidatar a prefeitura? Você me fala, porque o negócio aqui a gente resolve de uma outra maneira. Ele falou: pastor, ô prefeito, eu estou aqui para te fazer vencer. Eu estou aqui para a cidade prosperar. Eu sou pastor falando com o prefeito. O prefeito: ah, é? Então tá, vamos para cima, vamos embora. Ele está construindo uma igreja imensa. Ele está construindo um estádio de futebol lá. Ele chegou sem nada. Sabe o que é isso? É refletir a glória de Deus. Isso é o quinto evangelho. Isso é uma pessoa contar para a gente, para pastor de igreja boa, de igreja grande, de igreja próxima, e falar: cara, que evangelho nós estamos vivendo. É fazer a gente sentir vergonha, porque o cara está cuidando de criança. O que tem de criança órfã naquela cidade não é brincadeira, porque os pais tudo estavam envolvidos com tráfico, com droga. Então, cheio de criança, o que ele está fazendo? Acolhendo essas crianças, refletindo a glória. Eu amo um pastor também, o Elias Dantas, e ele estava contando uma história de que ele foi para o Irã, e na verdade ele estava na Turquia, e na Turquia tem uma igreja de mais ou menos 300 membros, e muitos desses membros são iranianos que se converteram. Como é que os iranianos estão se convertendo, gente? Eles estão dormindo, sonhando com Jesus, e Jesus vem e fala com eles que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aqueles caras convertem, porque não tem ninguém que vai lá clamar Jesus para ele. Jesus falou: se a igreja não clamar, se o povo não clamar, quem vai clamar? As pedras clamarão. Deus está se mostrando em sonhos. E é aquela mulher, estou com medo disso aqui, cara. E é os iranianos se convertem, eles saem do Irã e vão para a Turquia, porque lá no Irã, quem converte ao evangelho é morto, é perseguido. E quando eles chegam na Turquia, eles têm que rasgam o seu passaporte para tentar o passaporte turco. Só que até sair a documentação, eles não conseguem matricular as crianças nas escolinhas. E aí, para matricular as crianças nas escolinhas, tem que ter documentação iraniana. E quando vai lá no consulado iraniano em Istambul, ou em alguma cidade da Turquia, a primeira pergunta que o cônsul faz para o iraniano é: cadê seu passaporte? Por que você perdeu? Na verdade, o cônsul, ele sabe que ele não perdeu, ele sabe que ele rasgou para ser aceito ali na cidade. Porque no passaporte dele está lá escrito assim: ó, eu sou muçulmano, eu pertenço ao Islã. Então eles rasgam o passaporte, porque eles não pertencem mais ao Islã, eles não são mais muçulmanos, eles pertencem a quem? Jesus. E havia uma igreja, e o Elias Dantas, vendo essa igreja, quando ele estava chegando assim, entrando na igreja, tinha uma escada e muitas crianças desciam com os pais e voltavam só os pais. E o Elias perguntou assim: o que está acontecendo lá embaixo, é a escolinha? É, lá embaixo a escolinha. No final do culto ele desceu, e ele viu lá 40 crianças e uma moça dando aula. E aí no final do culto tiveram a oportunidade de sair para jantar, e o Elias foi com os pastores, e essa moça também foi, vamos jantar com eles. E essa moça ele foi e perguntou assim: me conta a sua história, moça. A história é que ela havia convertido a Jesus num sonho também. E quando ela começou a contar para o marido dela que ela não queria mais seguir o Islã, o marido dela, no Islã, se você repetir assim: eu te repudio, eu te repudio, eu te repudio 3 vezes, ou eu não quero mais você está divorciado. Então aquele homem divorciou dela, e o juiz ficou do lado do homem, entregou a guarda da filha dela de 4 anos para o homem. E a família dela ficou tão envergonhada que quis matar ela não teve outra opção a não ser fugir para a Turquia. E quando ela fugiu na Turquia, ela encontrou essa igreja, e ela, conversando com o pastor Elias, falou assim: então, pastor, todo mundo me perseguiu, minha filha está longe de mim, mas eu estou aqui dando aula para 40 crianças, e essas 40 crianças são a minha cura. A gente não entende muito bem o que é refletir a glória de Jesus. Refletir a glória de Jesus é você apagar e a glória de Jesus brilhar. Eu fiquei pensando
eu no lugar dessa iraniana. Eu quero que você se coloque no lugar dessa mulher, longe da sua família, porque sua família quis te matar, o seu marido te repudiou, sua esposa te repudiou, você está longe do seu filho, você está num outro país, mas a igreja te acolhe, e a única coisa que você sabe fazer é cuidar de criança, e aquelas crianças te amam, e você quer pregar o evangelho ali. Mostrar a glória de Deus não é mostrar a quantidade de pessoas, 500 pessoas, 600 pessoas. Se fosse isso, João Batista não teria glória nenhuma, porque era um cara que viveu no deserto. Isaías então, gente, quando você pega o profeta Isaías, ele fala assim, Deus falando com ele, ó, você vai pregar, mas ninguém vai dar crédito à sua pregação. Por isso que ele escreveu o Salmo 53. Ninguém quis dar crédito à pregação dele, falando dele mesmo. Isso não é glória. O que é glória? É negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Negar as suas vontades, seus desejos, suas emoções, seus sentimentos. Falar, Jesus, eu vivo para o Senhor, eu quero te servir. É mesmo querer chutar o pau da barraca, falar, eu não preciso disso, eu não quero fazer isso, mas eu vou, porque é para Jesus. E você faz, sem esperar nada em troca, porque você quer simplesmente refletir a glória de Jesus. Imagina Pedro, o cara negou Jesus, mas no final da vida dele, quando ia matar ele, a tradição rabínica fala, eu não sou digno de morrer como o meu Cristo, me crucifica, mas de cabeça para baixo. Ser crucificado de cabeça para baixo. Crucificação já era a morte mais tenebrosa, terrível, vergonhosa da história. Na época, o cara ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Ele não quis ser digno de morrer como Jesus, mas ele quis refletir a glória de Jesus. Eu ministro sobre a sua vida. Você vai refletir a glória de Jesus. Você vai ser o espelho da glória de Jesus. Por onde você for, as pessoas vão ver Cristo, não simplesmente crucificado, mas ressurreto no nome de Jesus. Aonde você for, você vai ser o espelho da glória. Vou ter que correr aqui. Vamos para o último. Você reflete a glória. Então você está vivendo o quê? Uma missão. O quinto evangelho, além de refletir glória, é viver em missão. E o diabo faz assim com você. Eu estava no meu escritório, e uma pessoa me ligou. Vou te contar como surgiu esse sermão. Quando a pessoa me ligou, um cliente. Quem já fez essa cara que eu estou fazendo aqui para uma ligação para uma pessoa? Cara chato. E o cara é mó legal. Cara chato, velho. Sem paciência. Ai, estou com ranço. Você nunca sentiu ranço de ninguém? Mentiroso, já assim. Mentiroso. E tem gente que faz cara de nada. Está olhando aqui, o que foi? Está assim, ó. Estamos aqui no culto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? E aí o cara ligou e eu já senti aquele rancinho, mas na hora o Espírito Santo falou, uai. Bem mineiro, uai. Sabe quando você ouve a voz do Espírito, você fala... Por que eu estou sendo um diferente de quando eu estou na frente dele? Eu tenho que ser o mesmo. Você tem que ser o mesmo. Sabe o que a gente esquece? Que nós estamos em missão. O soldado não abandona a sua arma. O soldado não abandona a sua farda enquanto ele estiver em missão. Ele está transvestido de soldado. Nós temos que estar revestidos de Cristo 24 horas. Pastor, é impossível. É difícil pra caramba.
mas o Espírito Santo te fortalece. Você pode dizer amém? Então o Espírito Santo está arrancando todo o ranço da sua vida hoje. Você pode dizer amém por isso? Todo o ranço está sendo, e não está sendo colocado debaixo do tapete, não. Porque Jesus ele não trabalha assim, não. Jesus ele tira o tapete e fala, está sujo aqui, vamos recuperar, vamos limpar aqui, Traz o aspirador. Agora passa pano. Agora joga cheirinho, porque tem que dar perfume. Nós não temos o perfume de Cristo. Não adianta estar limpo, você tem que estar perfumado. Porque nós estamos em missão. O quinto evangelho, ele está sendo escrito cada vez que você ora, serve, compartilha ou ama. Não se esqueça da sua missão. Não se esqueça que quando você estiver dirigindo um perturbado, endemoniado te fechar, você não vai xingar palavrão não, você vai falar, Jesus te ama, e eu também. Porque você está o quê? Em missão. Você não está de brincadeira. Quem está de brincadeira, gente, é falso crente. Nós não somos falsos crentes, nós somos verdadeiros crentes. A imagem que reflete a glória de Jesus. Quando fala que você foi constituído a imagem e semelhança dele, não é porque você tem um rostinho, se juntar os rostos são tudo parecido com Jesus, não é isso não. A imagem e semelhança de Cristo, de Deus, quando nós somos construídos a imagem e semelhança de Deus, é porque nós temos um Espírito. E esse Espírito ele foi transformado quando você aceitou Jesus. Quando você fez o apelo chorando, ou você que nasceu no lar evangélico, o seu espírito ele foi transformado. E agora sim você está à imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança é de roxinho. Será que Jesus tem uma bochechinha? Será que Jesus é moreninho ou branquinho? Bom, Jesus italiano era louro, dos olhos azuis, nariz fininho. Italiano, romano. Mas se você for pegar um judeu mesmo, não tem nada disso. O que quero que você entenda é que você está em missão. Você está com a armadura. Não tire a sua armadura. Esteja preparado, porque você é a continuação da missão de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João e o seu nome. Vamos fazer isso? Eu vou falar Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai falar o seu nome em voz alta. Mateus, Marcos, Lucas e João e... É isso aí. É isso aí. Qual a mensagem você está passando? Tem gente que chega no lugar e passa a mensagem, em vez de ser evangelho, parece apocalipse. O tempo pesa, o céu se torna escuro, a lua em sangue, a fúria, o mar revolta, e vem um anjo tocar trombeta e o pau quebrar. Você vai chegar nos lugares e você vai ser reconhecido como filho e filha de Deus. Amém? Deus tem muita coisa para transformar na sua vida. Eu quero te convidar você a se arrepender nessa noite, a perdoar, a fazer a missão, a cumprir o evangelho, refletindo a glória de Deus. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar.